3, Atos 15, versículo 3. Não tá, né? Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, alô. Não tá. Tá muito baixo. Tá sem ganho, né? Alô, alô. Então, Atos 15, versículo de número 3. Diz assim: enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Amém? Amém. Muito bom, nós estamos na série Alegria no Novo Testamento, então vamos continuar falando sobre a grande bênção que é a alegria do Senhor sobre nós. Então, Atos 15, 3 é um movimento dentro da história da igreja. Então, imagine-se agora em Antioquia. O ano é 49, ano 49 depois de Cristo. Então, a igreja está em ebulição. A igreja está crescendo, o Espírito Santo operando maravilhosamente, e não há ódio, não há violência, mas há uma tensão palpável na igreja. Uma tensão que, inclusive, ameaça dividir a comunidade da fé. E tudo começou quando algumas pessoas chegaram de Jerusalém. Pessoas respeitadas, pessoas que conheciam os apóstolos, pessoas que haviam, inclusive, caminhado com Jesus. Ou, pelo menos, ouviram falar daqueles que caminharam. E eles trouxeram uma mensagem que ecoou como um trovão nos ouvidos dos crentes gentios de Antioquia. E qual era a mensagem que eles trouxeram? Vocês não podem ser salvos assim. Não é suficiente crer em Jesus. Vocês precisam ser circuncidados. Vocês precisam observar a lei de Moisés. Vocês precisam se tornar judeus primeiro, depois cristãos. Essa era a mensagem que vinha lá dos judeus, chegando em Antioquia, onde Paulo e Barnabé estavam entre os profetas e mestres. Imagine a confusão. Imagine a dúvida. Imagine os novos convertidos. Pessoas que haviam deixado seus ídolos, que haviam encontrado paz em Jesus, que haviam experimentado o poder do Espírito Santo, sendo confrontados agora com esta exigência inesperada. Um homem chamado Simeão, um gentio que havia sido convertido apenas alguns meses atrás, aproximou-se de Paulo com os olhos cheios de lágrimas. Paulo, ele perguntou,
Eu pensei que era salvo. Pensei que o Espírito Santo estava em mim. Mas agora me dizem que não sou verdadeiramente cristão, porque não sou circuncidado. Fiz algo errado? Paulo colocou a mão no ombro de Simeão. Ele viu a dúvida nos olhos daquele homem, viu a confusão, viu a ferida que estava sendo aberta, e Paulo soube que algo precisava ser feito. Algo precisava ser feito. Então, Paulo e Barnabé se reuniram com a liderança da igreja em Antioquia. Não foi uma reunião de confronto, não. Foi uma reunião de busca conjunta pela verdade. Precisamos ir a Jerusalém, disse Paulo. Precisamos falar com os apóstolos. Precisamos resolver isto juntos, como uma só igreja. E aqui está o detalhe que muitas vezes passamos desapercebidos. A igreja não apenas permitiu que Paulo e Barnabé fossem, a igreja os enviou. Pense no que isso significa. Quando você envia alguém, você está dizendo, você não vai sozinho. Você vai em nome de todos nós. Você carrega nossas esperanças, você carrega nossas orações, você carrega a nossa responsabilidade. A igreja de Antioquia se reuniu, colocaram as mãos sobre Paulo e Barnabé, oraram por eles, provisionaram-nos para a jornada e os enviaram. Mas observe, eles não apenas os despediram. Conforme Paulo e Barnabé preparavam-se para partir, os irmãos da igreja os acompanharam parte do caminho. Caminharam com eles, conversaram com eles, reafirmaram o apoio deles. Porque quando você envia alguém, você está dizendo, você não está sozinho nisto. Nós estamos com você. Nós acreditamos em você. Nós nos unimos a você nessa missão. Isso é o que significa ser igreja. Não é um prédio. Não é um culto no domingo. É uma comunidade que caminha junto, que se apoia mutuamente, que assume responsabilidade coletiva pelas missões de seus membros. Isso é a igreja. Então imagine o quadro. Um grupo de irmãos está dizendo para novos convertidos que eles não são convertidos. Eles não são convertidos porque não passaram pelo mesmo processo que eles passaram. Não foram circuncidados, não se tornaram primeiro judeus e depois cristãos. Essa é uma falácia, uma mentira que ganhou a história. Ganhou a história. Continua dividindo a igreja, inclusive. Tem muitos irmãos ainda achando que ser judeu cristão ou cristão judeu é ser cristão de primeira classe, porque segue os ritos judaicos, porque passa pela circuncisão, etc. Tem muita gente que ainda pensa assim. Tem gente, inclusive, que criou denominações inteiras para falar que precisa da lei de Moisés. E alguns desses, inclusive, dizem que Moisés foi o que primeiro ressuscitou. O que é uma heresia assustadora. Uma heresia assustadora. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, dizem isso. Que o primeiro a ressuscitar foi Moisés.
o que torna a morte e a ressurreição de Jesus Cristo uma pura perda de tempo. Porque já tinha um outro que tinha vencido a morte e ia mandar Jesus Cristo aqui para quê? Considerando, inclusive, e acima de tudo, que Jesus é o próprio Deus, isso é uma baita perda de tempo. De tempo, de esforço e de qualidade, né? Porque, afinal de contas, alguém deixar um infinito para vir para o finito, para fazer o que um finito já tinha feito, é pura perda de oportunidade, de senso de limite. É um despropósito, inclusive. Então, esse tipo de heresia andou na igreja. E vários outros semelhantes. Vários outros semelhantes. Hoje, por exemplo, nós temos um grupo de irmãos na Igreja de Cristo que diz que se a gente não pensar politicamente como eles pensam, a gente não é cristão. É verdade. Desse jeito. Esses dias mesmo, um pastor, que sempre foi meu amigo, me mandou uma mensagem, um livro, explicando por que um cristão não pode ser de esquerda. Não pode ser? De esquerda. Aí eu li, com toda a paciência que ele merece, porque é meu amigo de muitos anos, devolvi para ele e disse: meu amigo, esses argumentos são tão infantis que eu não consigo responder para você. Porque o termo esquerda é um termo extremamente amplo desde a Revolução Francesa. Isso aqui é coisa de criança. O que você está tentando fazer? Você está tentando dividir a igreja? É isso. Então, era isso mais ou menos, guardadas as proporções, que estava acontecendo lá com os gentios. Então a igreja de Antioquia se reuniu e oraram, enviaram Paulo e Barnabé para resolver isso. Lamentavelmente, nós estamos numa nova situação da igreja em que isso não tem mais solução, que não tem mais fórum, não tem fórum para discutir. Acabou. Simplesmente acabou. Quando um grupo de irmãos diz para você que você não é cristão porque não pensa como eles, e o que eles pensam não tem nada a ver com a redenção, acabou. É verdade. Simplesmente acabou. Não tem fórum de debate, não tem fórum de conversa, não tem nada. Acabou. Dividiu e está dividido. Eu me lembro quando o Robson Cavalcante disse, há muitos anos, ele disse: a igreja vai se dividir ideologicamente e vai ser uma divisão visceral. Eu inclusive, fui um dos que falei para ele: calma, Robson, não é tudo isso, não é possível que seja tudo isso. E ele falou para mim: Ari, vai ser muito pior do que você está imaginando. Profeta. Vai ser muito pior do que você está imaginando. Então, esse quadro aqui, guardadas as devidas proporções, é o que os irmãos gentios estavam conhecendo. Só que no caso deles, era mais grave, porque era redentivo. A lógica era muito clara. Se vocês não se tornarem judeus primeiro, vocês não vão se tornar cristãos. Essa era a ênfase dos judeus, que aí nós passamos a conhecer na igreja como os judaizantes. Então, a igreja decidiu enviar os irmãos e não deixou-os sozinhos, pelo contrário. Foram com eles, se uniram a eles nessa missão. A ênfase, a palavra que a igreja estava dando para Paulo e Barnabé é: nós nos unimos a você nessa missão. E, aliás, isso é o que significa ser igreja, como a gente já viu. Não é um prédio, não é um culto no domingo, é uma comunidade que caminha junta. É uma comunidade que se apoia mutuamente, que assume responsabilidade coletiva pelas missões de seus membros. E Paulo e Barnabé sentiram isso. Eles sentiram o amor
e a força que vem da oração. Sentiram o calor da comunidade e começaram a jornada. Uma jornada de 480 quilômetros até Jerusalém. Hoje, 480 quilômetros já é uma viajona. Imagina no tempo deles. Saíram lá os dois, Paulo e Barnabé, para andarem 480 quilômetros até Jerusalém, para dizer aos irmãos em Jerusalém que Deus estava salvando os gentios pela graça. Apenas e tão somente pela graça. Então eles estavam carregando a fé de toda uma igreja nos seus ombros. Imagine a cena, Paulo e Barnabé viajam pela Fenícia e Samaria. E estas não eram, claro, regiões desconhecidas. Havia igrejas ali, havia comunidades, haviam sido estabelecidas por aqueles que fugiram da perseguição anos atrás. Então haviam muitas igrejas no caminho entre Antioquia e Jerusalém. Igrejas que nasceram da perseguição. Que isso precisa ser lembrado. E aqui é o extraordinário. Por quê? Porque Paulo e Barnabé não apenas passaram por essas regiões, eles pararam. Eles visitaram as igrejas, eles se sentaram com os crentes, eles contaram histórias de transformação, histórias de graça, histórias de gentios que estavam sendo alcançados pelo poder de Deus. Imagina a cena. Eles entram lá numa pequena comunidade em Sidom, na Fenícia, uma igreja composta principalmente por judeus que haviam se tornado cristãos. Eles estão reunidos, talvez numa casa, talvez num lugar secreto, porque ainda havia perseguição, ainda havia suspeito. Paulo entra, Barnabé os acompanha, os crentes os reconhecem e sabem quem é Paulo. Paulo é o homem que uma vez perseguiu os cristãos. O homem que estava presente quando Estevão foi morto. O homem que foi responsável por espalhar terror entre as igrejas. Mas agora ele está lá. Não mais como perseguidor. Não com ódio, mas com alegria. Imagine Paulo falando com eles. Irmãos, começa ele. Quero contar-lhes o que Deus está fazendo em Antioquia. Quero contar-lhes sobre os gentios que estão sendo transformados pela graça de Deus. E ele começa a contar aos irmãos. Ele fala sobre Simeão, o homem que havia deixado seus ídolos. Ele fala sobre Lídia, a mulher que havia aberto seu coração e sua casa para Cristo. Ele fala sobre famílias inteiras que estavam sendo transformadas. Vocês sabem, diz Paulo, quando eu persegui a igreja, eu pensava que era certo. Eu pensava que estava defendendo a fé dos nossos pais. Mas Deus tinha outros planos. Deus me encontrou no caminho de Damasco. Deus me transformou. E agora, o Senhor está fazendo algo ainda mais extraordinário. Ele está salvando os gentios. Ele está mostrando que a graça não conhece barreiras. A graça não conhece barreiras. Que a salvação não depende de quem a gente é ou de onde a gente vem. Depende apenas e tão somente da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isto já é um ato da Ruach Kadosh, do Espírito Santo. E conforme Paulo vai falando, algo acontece no coração dos ouvintes. Eles começam a se alegrar. Era isso que deveria manter a igreja alegre. A conversão, o novo nascimento, a transformação. Gente abandonando os seus ídolos, gente sendo liberta das cadeias que os prendiam. E virando gente diferente. Mudando o jeito de ser, mudando o jeito de pensar, mudando o jeito de viver. Então eles começaram a se alegrar. Não porque as circunstâncias fossem fáceis, não era.
Não porque não houvesse conflito na igreja, havia, tanto é que o Paulo e o Barnabé estão lá para resolver isso. Mas porque eles entendem que o Senhor Jesus está operando. Que o Espírito Santo está se movendo. Que o reino de Deus está se expandindo. Uma mulher chamada Miriam, que havia sido cristã por apenas 1 ano, levanta a mão e diz: Paulo, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma filha, ela é metade grega, metade judia. Ela ama Jesus, mas ela tem medo de que não seja verdadeiramente cristã, porque não é completamente judia. O que devo dizer a ela? E aí o Paulo sorri, um sorriso que vem de um lugar profundo, e diz: Miriam, diga à sua filha que o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Diga a ela que quando ela entregou o seu coração a Cristo, quando ela se arrependeu, quando ela convidou o Espírito Santo para habitar nela, naquele momento, ela se tornou filha de Deus. Não porque é judia, não porque é grega, mas porque é amada por Deus e transformada pelo Espírito Santo. E aí você pode imaginar Miriam chorando, lágrimas de alegria, porque ela finalmente entendeu: sua filha é salva, sua filha é amada, sua filha é parte da igreja. Então, conforme Paulo e Barnabé continuam sua jornada, eles não apenas contam histórias, eles vivem uma história. Eles demonstram a realidade do Evangelho. Porque você está vendo? Paulo é a prova viva de que o Espírito Santo pode transformar qualquer pessoa. Ele, o antigo perseguidor, agora é apóstolo. Agora é apóstolo, agora é mensageiro de Deus, é missionário de Deus. Ele é o homem que odiava os cristãos e agora dá a vida pelos cristãos. Seus irmãos e irmãs em Cristo. E isso não é conformidade externa. Paulo não está fingindo ser cristão. Ele não está observando rituais para parecer cristão. Ele é cristão de dentro para fora, que é o único jeito de ser cristão. O único jeito de ser cristão é de dentro para fora. A igreja se emaranhou em usos e costumes. A igreja se emaranhou em rituais vazios. A igreja se emaranhou em percepções externas. Quando o único jeito de ser cristão é de dentro para fora. O que aconteceu com Paulo e acontece com todos nós é simples. A vida da gente é transformada. A direção da vida da gente foi mudada. Simples assim. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele foi levado para um outro caminho. É isso que significa conversão, mudar de caminho, mudar de jeito de ser, mudar de jeito de viver, mudar de jeito de pensar, mudar de jeito de falar, mudar de jeito de tratar, de cuidar, de se aproximar. É de dentro para fora que o Espírito Santo faz a obra de Deus. Eu costumo usar uma ilustração de um ímã e um ferro qualquer. E o ímã e o ferro começam a ir em direção ao ímã. E aí você chega para o ímã e diz: aquele ferro está vindo em sua direção. Aí o ímã diz: sou eu que estou atraindo. Eu estou atraindo para ele vir em minha direção. Aí você vai falar com o ferro e diz: escuta, o ímã está atraindo você para ir para lá? E o ferro diz: não, estou indo porque eu quero. Aí você volta lá para o ímã e diz assim: olha, eu falei com ele, ele disse que está indo porque ele quer. E aí o ímã responde: é que eu atraio de dentro para fora. Eu atraio de dentro para fora. Eu vou lá e começo a mexer no coração dos seres humanos. É sempre de dentro para fora. Não é manipulação de massa, não é hipnotismo. É de dentro para fora.
Isso que significa conversão. Não é uma mera decisão intelectual. Não é apenas um momento emocional. Claro que tem intelecto, claro que tem emoção, é óbvio. Nós, seres humanos, somos isso. Seres emotivos e seres intelectuais. A gente não consegue pegar um lado e jogar fora. E não é para jogar mesmo. Não é a ausência do intelecto ou a ausência da emoção. Não, está lá, mas é mais do que isso. É uma mudança de vida. É uma transformação de dentro para fora. É o Espírito Santo operando numa pessoa, mudando-a, moldando-a, transformando-a. E conforme Paulo e Barnabé viajam, eles encontram outras histórias de transformação. Eles ouvem sobre pessoas que foram alcançadas pela graça, pessoas que deixaram seus ídolos, porque isso é o cerne da conversão. O cerne da conversão é abandonar a idolatria. É preciso que eu e você entendamos que todo movimento humano é movimento de adoração. Todo movimento humano é movimento de adoração. Cada movimento humano fala de um gesto de reverência a um Deus qualquer. Esse Deus pode ter ou não nome, pode ter sido ou não nomeado, mas é o Espírito que dirige o ser humano naquela decisão. Então é idolatria. É idolatria. Todo ser humano é um adorador. É interessante que a palavra grega para seres humanos é antropos. E antropos é aquele que olha para cima. É isso que o ser humano é. Alguém que olha para cima, em busca de direção, o tempo todo. Então, ele está aberto a todos os espíritos, até que seja resgatado pelo Senhor do Universo. Então, todo movimento humano é absolutamente adorador, consciente ou inconsciente. Consciente ou inconsciente. Eu me lembro de um homem que chegou para mim e disse assim: você não gosta dos ricos, né? Eu falei: eu? Não, eu gosto de todo mundo. Eu gosto de todo mundo. Não gosto tanto quanto Jesus Cristo gosta, mas eu gosto de todo mundo. Eu estou começando a crescer. Ele falou: não, mas por que você fala que não é isso? Eu falei: não, peraí. Eu não tenho nada contra o ser humano. A única diferença entre mim e ele é que eu não adoro o Deus que ele adora. Aí ele diz: não, mas ele adora o mesmo Deus que você. Não adora não. Não adora não, ele adora Mamon. E eu não adoro Mamon. E tudo que eu digo é que a adoração a Mamon é heresia, é idolatria. É só isso que eu estou dizendo. Que só pode prestar culto ao Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tem outros que adoram Hermes, que eles acham que é o Deus da sabedoria. Então eles se afundam de estudar, enchem o alquidar deles de diplomas e pensam que estão bem, porque estão adorando Hermes. Mas eu e você não adoramos Hermes. Nós aceitamos a educação, buscamos a educação, somos todos educados, mas nós não adoramos isso, nós não achamos que é nisso que está a sabedoria. Isso tem que ficar muito claro. Eu me lembro quando eu estava na universidade que os meus colegas estavam em crise porque nós estávamos estudando o existencialismo e um deles disse para mim: você não entra em crise? Eu falei: eu não.
Sim, mas você não entra em crise com essa questão da verdade? Eu falei, amigo, a verdade eu já conheço. Eu não vim aqui atrás da verdade. A verdade eu já conheço. Eu vim aqui só para conhecer as dúvidas. Que a verdade eu já sei. Eu vim só para saber quais são as dúvidas de vocês. Então, as coisas precisam ficar claras. Nós só adoramos a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é a fonte de toda a vida. Ele é a fonte de toda a paz. Ele é a fonte da verdadeira riqueza. Ponto. A questão é sempre ídolos. Quem são os seus ídolos? A quem que você está adorando? Onde você coloca a sua confiança? De onde você tira o seu jeito de viver? Quem é que diz para você que você pode fazer o que você está fazendo? Porque alguém está dizendo para você que você pode fazer o que está fazendo. E você argumenta isso. Então tem gente que adora Mamon, tem gente que adora Hermes, tem gente que adora Baco. São deuses. São deuses, são espíritos rebeldes. Que os seres humanos ouvem, e ouvem todo dia. Ouvem todo dia. É sempre ídolo. E isso é que é conversão, é deixar os seus ídolos. Pessoas que deixaram seus ídolos. Pessoas que deixaram práticas imorais, pessoas que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo. E não é, primeiro deixaram, não. O Espírito Santo chega e limpa a casa. Amém. Graças a Deus. É assim que funciona. Imagina que você alugou uma casa, você vai morar lá. Você chega lá, você limpa a casa, você vai morar. Primeira coisa. Não é isso que você faz? Primeira coisa. Então por que o Espírito Santo faria diferente? Espírito Santo. Se é isso que você faz. Você vai lá e limpa. Não, isso aqui está precisando de uma grande faxina. Você vai lá e faz. Tá certo? Então, é isso que o poder do Espírito Santo faz. Então, o Paulo vai contando essas histórias e vai falando dessas pessoas que foram abandonando os seus ídolos. Já contei para vocês de uma vez que eu fui pregar numa igreja lá no Nordeste e o meu colega queria particularmente me apresentar uma pessoa, mas aí não deu tempo até começar o culto, aí começou o culto, né? Aí eu fui, preguei, e eu preguei isso justamente sobre a questão da idolatria humana. E aí ele foi me apresentar aquela pessoa. Era uma pessoa para ele importantíssima por uma razão muito simples. Ele tinha um local de reunião que ele chamava de igreja, embora ele e eu sabíamos que aquilo lá não pode ser chamado de igreja, porque igreja é só gente, né? Igreja é gente. Aquilo lá é um salão de reunião, tão sagrado quanto esse aqui. Um salão de reunião. Esse aqui, inclusive, é mais autêntico como salão de reunião, porque tem um montão de reunião aqui. Então, não é só uma reunião uma vez por semana, não, tem um montão de reunião aqui, de várias naturezas. Então, é isso que é um salão para reunião de gente. Igreja é gente reunida em torno de Cristo Jesus. Porque foi isso que ele disse. Eu edificarei a minha igreja em torno dessa verdade que você acabou de dizer, Pedro, que eu sou Deus que vim em carne e osso para libertar vocês. Ponto. Então, isso é igreja. Gente reunida em torno de Jesus Cristo. Então eu estava lá e ele estava naquele prédio enorme. E aquele prédio enorme tinha sido dado por aquela pessoa que ele queria me apresentar. Aí terminou o culto, ele foi me apresentar a pessoa e foi com todas as deferências, falando da pessoa com toda a deferência possível, porque afinal de contas,
você não fala de qualquer jeito de alguém que deu para você um prédio extraordinário que cabe mais de 2.000 pessoas sentadas. Tá certo? Mas aí, curiosamente, o homem já tinha ouvido a mensagem. E aí, enquanto ele estava me apresentando o homem virou para ele e disse assim, não precisa me apresentar para ele, porque ele já acabou de dizer para mim que eu não passo de um idólatra. Eu falei, o senhor prestou atenção na mensagem. E foi joia, porque assim não ficou parecendo que eu estava mandando uma mensagem direta para o homem, porque eu não sabia quem era, eu só subi e o Espírito Santo disse, fala isso aí. Eu disse, o senhor tem certeza? Ele deu uma risadinha para mim e disse, alguma vez você já viu eu com alguma dúvida? Eu disse, não, senhor. Então sua resposta está aí, pode falar. E eu falei. Aí quando o homem veio, o meu colega veio apresentar o homem, ele disse, não precisa me apresentar não. Ele já mostrou para mim que eu não passo de um idólatra. Falei, muito bem, o senhor prestou atenção na mensagem. Mas fica tranquilo, a mensagem não é só para o senhor não, os outros também devem ter ouvido alguma coisa. Então, essa é a conversão, quando a gente abandona os nossos ídolos e a gente passa a adorar única e exclusivamente o Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, tudo que a gente passa a fazer, seja o que for, e toda decisão que a gente passa a tomar, a gente toma inspirado em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, porque a gente só tem um Deus. A gente só reconhece um Deus. Ou seja, nós só reconhecemos um ser no universo que deve ser adorado. Ponto. Isso é o fim das ditaduras. É o fim dos autoritários. É o fim dos tiranos. Porque todo tirano se acha Deus. Todo tirano se acha Deus. Agora mesmo nós ouvimos um tirano dizer que ia fazer uma civilização desaparecer. Uma civilização mais antiga do que os chineses. Uma civilização de milênios. E um sujeito disse que numa noite ia fazer uma civilização de milênios desaparecer. Quem esse sujeito pensa que é? Ele é como Domiciano, que se achava Dominus in Dei, Senhor e Deus. O Senhor destruiu Domiciano. Em 95, o Apocalipse chegou ao conhecimento dos irmãos. Em 96, Domiciano tinha deixado de existir. Não só perdeu o seu trono, como os seus próprios correligionários o assassinaram. Simples, é isso, irmão. Mas é isso mesmo. Simples. Que sujeito é esse que diz para o mundo todo ouvir que em uma noite ele vai destruir uma das civilizações mais antigas do mundo? E o mundo ouve e pensa, quem é esse louco? Ele pensa que é um Deus. Essa é a grande verdade. Ele pensa que é um Deus que pode destruir. Na verdade, é mais uma personificação do diabo. Então, isso a gente tem de saber. Só há um Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem adoramos em honra da Trindade Santa, que criou, sustenta e recupera o universo. Oi. Esse movimento de salvação que é diário, cabe aí também esse movimento de conversão diário, porque a gente pode acabar trazendo algum Deus para casa ali, certo? Pode.
Então, não é que o Espírito Santo vem com e a gente consegue manter limpinho, né? Então, sempre que depender da gente, vai ter de fazer faxina mesmo. Então, Isso mesmo. diário. É um exercício de conversão diária, porque diariamente os falsos deuses, os seres caídos, vão tentar convencer-nos de que eles também são deuses e que nós podemos, em nome deles, fazer a extravagância que a gente achar que deve fazer naquele momento por causa de uma pseudo-carência. Porque essa é a verdade, é uma falsa carência. Nós não precisamos disso. Ninguém precisa disso. Mas esses seres caídos vêm e tentam nos convencer que aquela carência é de fato, aquela pseudo-carência é de fato uma necessidade. Que o desejo é uma necessidade. Uma coisa é o desejo, outra coisa é a necessidade. Então tem um bocado de gente que tem desejos e acha que os seus desejos são necessidade. Não é verdade. A necessidade é aquilo que mantém a existência humana com qualidade mínima, com dignidade. Tudo mais é fruto do desejo. Todos os desejos são errados? Não, claro que não. Claro que não. E o Senhor, inclusive, concede desejos para um montão de irmãos e irmãs no mundo todo. Só que Ele os concede para que eles usem para o reino. Para abençoar outras pessoas, para distribuir a mensagem. Então, o Senhor satisfaz um desejo na certeza de que o seu servo transformará o seu desejo num dom. Porque dom é para repartir. Tá certo? Não vale a pena ter dom se não é para repartir. Dom só acontece, só é validado na partilha, quando ele está em ação. É mais ou menos como o Senhor andando sobre as águas e o Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Aí o Senhor diz, vem, e ele vai. Imagina se o Pedro tivesse dito, Senhor, se és tu, me dá poder para andar sobre as águas. Aí Jesus ia dizer, sai do barco. Por que razão eu vou dar para você poder para andar sobre as águas com você aí dentro do barco? Para você ficar pulando no barco dizendo, aleluia, eu tenho poder para andar sobre as águas. Aleluia, eu tenho poder para andar sobre as águas. Mas se você tem poder para andar sobre as águas, por que você está dentro do barco? Sai do barco, homem. É isso que Jesus disse para o Pedro. Sai do barco. Quer andar sobre as águas? Sai do barco, vem. Porque é aqui que o dom acontece, quando você acredita em Deus. E ele é um pescador, então ele sabe o que significa entrar na água. E sabe o que significa pisar em terra firme. Ele sabe que quando você vai pisar em terra firme, você sai de um jeito. Quando você vai entrar na água, você sai de outro, né? Mas agora Jesus está dizendo para ele ir para a água como quem vai para a terra firme. E ele sabe exatamente a diferença. Espera aí, Jesus. Desculpa, como é que é? Quando eu estou em terra firme, eu pulo e bato os pés. Quando eu estou na água, eu mergulho. O Senhor está dizendo que é para eu entrar na água, para eu vir para a água como quem vem para a terra firme? Você não quer andar sobre as águas comigo? Ou você acha que eu comecei nadando, depois fui ficando em pé? Eu entrei na água andando. Se você quer andar comigo, você sai do seu barco. E esse é o nosso problema. A gente não sai do barco de jeito nenhum. Por quê? Porque o barco passa a ser o nosso ídolo.
Então lembre-se, conversão é sobre ser transformado de dentro para fora, e uma das principais, se não a principal marca do novo nascimento é abandono de todos os ídolos que são falsos deuses, que nos enganam o tempo todo, ou tentam nos enganar o tempo todo. Então imagina isso. E aí o Paulo está lá, dizendo de como as pessoas foram abandonando os seus ídolos. Isso é uma coisa para a gente, dentro dessa lógica que a Juliana falou, é uma coisa para a gente exercitar todo dia. Que é perguntar, isso que eu estou fazendo adora quem? Isso que eu estou decidindo presta culto para quem? Jesus Cristo vai se sentir cultuado aqui? Vai se sentir adorado nisso aqui? E isso é uma conversa entre cada um de nós e o Senhor Jesus. Não é uma conversa com a religião. Porque a religião são os judaizantes. Dizendo que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, esquece isso. Fala com Deus. Fala com o Cristo. O senhor está recebendo isso como um culto? Você consegue dar graças a Deus pelo que está pensando? Dar graças a Deus pelo que está fazendo? Então está tudo certo. Se você não consegue... Agora, cuidado com a religião, porque a religião é uma desgraça. É uma desgraça. Porque é só ritual, é o sujeito que tem uma história de fraude, de roubo, envolvido com o que há de pior na história e tal, e ele vai lá para o culto, se ajoelha, e o pseudo-pastor invoca a bênção de Deus sobre um sujeito que todo mundo sabe que é um agente demoníaco na sociedade. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que ele está roubando, todo mundo sabe que ele está mentindo, todo mundo sabe que ele está mancomunado com o vício, que ele está mancomunado com os ladrões, que ele está mancomunado com o crime organizado, que ele é um mentiroso contumaz, que ele rouba os pobres. Todo mundo sabe. Não é uma coisa escondida, porque tem coisas que são escondidas. O moço, a moça faz e você não sabe. Você não sabe que ele, antes de vir para o culto, fez um acordo com um agente qualquer de um crime organizado. Você não sabe. Mas tem caras que você sabe. O mundo todo sabe. É assessor do cara. É amigo do cara. Todo mundo sabe. E todo mundo sabe o que ele quer fazer. E aí ele vai... Diga, Deus. Mas a desculpa deles, quem segue essas pessoas, são que, assim, estão olhando para Jesus, né? Não estão olhando para o que ele faz. Então. Exatamente. Se você olhasse para Jesus, não via o cara. Pastor, tem muito amigo meu que... se tivesse no lugar de Jesus, quando Pedro quiser sair do barco, ele dizia, dá o dízimo que você pisa lá. Exatamente. Primeiro dá o dízimo, depois eu faço você andar sobre o barco. Então, não é nada sobre a água. Não é nada disso. A ideia básica é, os religiosos podem ser corrompidos. Os adoradores não. Amém. Porque os adoradores respeitam aquele a quem adoram. Entendeu? Os religiosos podem ser corrompidos, porque é só ritual. Os adoradores não. Porque os adoradores respeitam aquele a quem eles adoram. Então essa é a diferença. Então imagina o Paulo e o Barnabé estão indo para Jerusalém para falar isso para os irmãos. As pessoas estão abandonando os seus ídolos. E vocês estão transformando Moisés num ídolo.
que Deus não deixou o diabo fazer, mandou o Miguel ir lá, pega o corpo dele e não deixa Satanás transformá-lo num ídolo. Não quero que crie uma pirâmide para o Moisés. Não quero que no deserto surja a pirâmide de Moisés, como tem a de Quéops ou de Ramsés. Eu não quero uma pirâmide para Moisés. Porque é isso que o diabo ia fazer. Uma pirâmide para Moisés. Exato. Porque vocês precisam se lembrar que o Moisés é um camarada que vem do Egito. A cultura egípcia não era uma cultura que cria na reencarnação. A cultura egípcia cria na ressurreição. Por isso que eles embalsamavam o corpo. Porque um dia o espírito dele vai voltar e precisa encontrar o corpo. Entendeu? Por que tem aqueles túmulos poderosíssimos, cheio de riqueza, com aquela técnica de embalsamento que ninguém nunca conseguiu descobrir como é que era? Por quê? Porque eles acreditavam que o espírito ia voltar. E quando o espírito voltar, ele precisa encontrar o corpo embalsamado para voltar a morar no seu corpo. Por isso que violar uma tumba, uma pirâmide, era crime de morte. Entendeu? Porque você, quando o espírito chegar e não encontrar o corpo, ele vira K. K é um espírito desesperado que fica andando e que se transforma numa desgraça e vira múmia. É daí que vem a múmia do Egito. Não o filme, a lenda. Certo? É daí que vem a lenda. Porque o espírito volta, o corpo foi violado, foi roubado, a pirâmide foi violada para que os caras levassem os tesouros, o espírito não encontra o corpo, vira K. E vira múmia. Tá certo? Não, tá errado, né? Eles criam errado. Mas era isso que eles criam. Então agora está aqui o corpo de Moisés. Está aqui o corpo de Moisés num povo que passou 400 anos no Egito. Ouvindo o quê? Vendo o quê? Construindo o quê? Pirâmide. Túmulos sagrados. Aí você lê lá a briga pelo corpo de Moisés, e aí você já é do Ocidente, você já é pós todas essas inovações ocidentais, e você fica dando tratos à bola, dizendo, mas por quê? O que você... Oh, meu filho, isso aqui é o Egito, amigo. Isso aqui é o Egito. Isso aqui, esse território todo aqui, é o deserto que está sob que orbita em torno do Egito. Todo mundo que eles vão encontrar é aliado do Egito. O Egito é a grande nação da época. Aí você pergunta, por que o diabo queria com o corpo de Moisés? Fazer uma pirâmide. Fazer um centro de adoração. Interessante. Tá certo? Aí o Miguel veio da parte do Senhor e disse, não. Ele disse, não, eu faço o que eu quiser com quem morre. E o Miguel disse, não faz não. Você não faz o que quiser com nada, moço. E eu estou levando embora. E é claro que ele sabe que não tem como enfrentar o Miguel. E aí ele vem para cima e o Miguel diz para ele, você tem alguma reclamação? Fala com o senhor. Por que você não vai falar com ele? Você sabe onde é que reclama, não sabe? Pode ir lá. Você consegue?
Não? Então, paciência, né? Continua aí no seu desespero, porque os seus dias estão contados. Quanto ao corpo de Moisés, vem comigo. Ninguém vai fazer uma pirâmide para Moisés. Ninguém vai transformá-lo em centro de adoração. Porque não é ele que é para ser adorado. E é isso que os judaizantes estão fazendo. Escuta, eles estão abandonando os ídolos e vocês estão criando outro ídolo para eles? Por isso que é tão grave o que a gente fica ouvindo. Quando as pessoas começam a criar ídolos. Cada um de nós já tem um problemão pessoal com ídolos. Ora, tem uns irmãos que adoram Hermes. Ora, tem outros irmãos que adoram Cupido. Vivem de paixão em paixão. Ora, tem irmãos que adoram Mamon. Tá certo? Ora, tem irmãos que adoram Baco. Aí você diz, bom, Jesus está trabalhando, né? Jesus está trabalhando. Uma hora eles descobrem que só há um Deus. Que só Jesus Cristo é Deus. Uma hora eles vão descobrir, vamos continuar orando. Então, aí não bastasse isso, vem irmãos e diz, não, tem de adorar a lei. Vem irmãos e diz, tem de adorar a religião. Tem de adorar a estrutura. Tem de adorar o sacrifício. Você tem de fazer jejum. Você tem de ir para o monte. Você tem de fazer isso. Você tem de fazer aquilo. Se você não fizer, Deus não vai poder fazer nada por você. Ou seja, os caras começam a tentar convencer a gente que Deus está de mãos amarradas. E eu fico perguntando, quem foi que amarrou a mão de Deus? Quem foi que amarrou a mão de Deus que eu preciso ir lá desamarrar? Eu? Tem algum problema aqui, amarraram a mão de Deus. Eu preciso descobrir que é um cara que amarrou a mão de Deus. Porque Jesus Cristo disse que o maior é aquele que amarra o valente. E ele disse que ele amarrou Satanás. Amarrou, entrou, saqueou, tirou tudo o que queria, porque ele é o Senhor. É por isso ele liberta os endemoniados. Porque não tem nenhuma autoridade que se iguale a mim. Superior nem pensar. Que se iguale, não tem. Então eu cheguei para vir libertar e vou libertar todo mundo e chega. Se ele gostar é assim, se ele não gostar é desse jeito mesmo. Agora, tem alguns irmãos dizendo, não, mas por que você não fez isso? Mas por que faz aquilo? Porque isso, você amarra a mão de Deus. Você é muito poderoso, hein, irmão? Tinha de adorar você, né? Você consegue amarrar a mão de Deus? Então, cuidado com os ídolos falsos e os ídolos inventados. Adorando Jesus Cristo, ele nos liberta de todos os ídolos. Porque é ele que vai fazendo a faxina no nosso coração. A gente começa a orar. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, abençoa essa situação. Senhor, cuida disso. Senhor, me ajuda. Senhor, venha com a tua libertação, vem com a tua graça, vem com a tua misericórdia, porque esta, amados irmãos e irmãs, é a nossa única saída. A graça
com a qual o Senhor nosso Deus age conosco. Amém. Amém ou não amém? Todo mundo aqui concorda que o Senhor age baseado na graça e não baseado nos méritos? Amém. Glória a Deus. Bom, graças a Deus, pelo menos isso. Há uma palavra Diga, irmã. para completar o que o senhor está falando. O Espírito Santo disse o seguinte, que toda idolatria vai cair. Aleluia. Como o rosto de Dagon, naquele tempo, caiu várias vezes. É verdade. O rosto dele caiu no chão. E que a cura para a idolatria está em Isaías 61, o cântico da salvação. Amém. Que o senhor está falando. Amém. O senhor completou agora. Amém. Aleluia. Exatamente isso. E o complemento é isso. É esse mesmo. Então, guarda isso no coração. Nenhum ídolo sobrevive ao Senhor. Amém. Glória É os filisteus que o digam, a Deus. né? Levaram a arca para dentro do templo de Dagon e Dagon E várias vezes eles colocavam. caía. E depois começaram as pragas, tipo Egito, e eles entraram em pânico. E aí os sacerdotes dos filisteus dizem: tem que devolver a arca para eles. Porque isso aqui é Deus. Mas como é que você tem certeza que é Deus? Vamos fazer o seguinte, pega 2 bois aí que nunca carregaram nada, que não estão treinados para isso, 2 bois bravos, bota a canga neles, bota a arca em cima da carroça e solta eles. Se eles forem direto para entregar para os donos da arca, então era Deus mesmo. Pronto, eles foram. É Deus mesmo. Glória a Deus. É igual a história ao Deus desconhecido de Atenas, que o Paulo falou. Qual era a história? O rei de Atenas matou um montão de gente que ele tinha se rebelado contra ele, e ele disse que se eles depusessem armas, ele os perdoaria. E eles depuseram as armas. E ao invés dele perdoá-los, ele mandou decapitar todo mundo. Decapitou todo mundo, a praga caiu sobre Atenas, uma angústia e uma destruição. E aí eles fizeram oferendas para todos os deuses que eles conheciam. E a coisa não parava. Aí eles atravessaram o mar e foram até a ilha de Chipre. E disseram: escuta, lá tinha um homem que falava com o mundo espiritual. E ele falou: escuta, nós viemos aqui perguntar para você se tem algum outro Deus, porque a gente já fez oferendas para todos os deuses e não para. Aí o camarada disse: pô, me dá uma semana que eu vou perscrutar aqui. Aí 1 semana depois eles voltaram e ele disse: tem sim. Tem um Deus que é maior de todos, não tem imagem dele em lugar nenhum, ele é espírito, ele é soberano e ele está contra o rei de Atenas por causa disso. E aí o que faz? O que faz é o seguinte: pega ovelhas em condições absolutamente perfeitas e leva para um campo, para um pasto, e deixa elas comendo lá no pasto. À medida que elas forem sentando, você vai lá, levanta um altar e sacrifica a ovelha. Aí os caras disseram: mas as ovelhas nunca sentam, elas não param de comer, elas comem até a raiz. Ele falou: essa é a ordem que eu recebi. Aí eles foram, levaram as melhores ovelhas para o campo e elas começaram a comer, e eles desesperados. E aí, para surpresa deles, ovelhas aqui, ali, acolá, começaram a se assentar. Aí eles foram e sacrificaram tantas ovelhas quantas se assentaram. E aí, o castigo, o juízo parou. E aí eles separaram um daqueles templos e levaram para o panteão deles, e lá e puseram a efígie ao Deus desconhecido.
E o Paulo diz, é dele que eu vim falar. Ele se deu a conhecer em Cristo Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então nós só adoramos a Jesus Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Então é isso que o Paulo vai falar com os irmãos. Então ele vai para todo lugar. Imagina ele chegando em Samaria, encontrando um homem que nós vamos chamar de Tadeu, que havia sido um criminoso, que havia roubado, que havia mentido, que havia prejudicado muitas pessoas, mas alguém havia contado a ele sobre Jesus. Alguém havia compartilhado a graça de Deus com ele, e Tadeu entregou sua vida a Jesus. E ele dizia, eu não sou digno. E aí Paulo diz, Tadeu, você fez coisas terríveis, e você está perguntando como você pode ser cristão? E o Paulo diz, olha, Tadeu, ninguém é digno. Você não é digno. Eu também não sou digno. Mas Deus não nos salva porque somos dignos. Deus nos salva porque nos ama. E quando o Espírito Santo entra em uma vida, ele muda aquela vida. Você não é mais o ser humano que era. Você foi transformado. Você foi feito de novo. Porque essa é a mensagem. Você foi feito de novo. E imagina Tadeu chorando. Não lágrimas de remorso, mas lágrimas de libertação. Porque ele finalmente entende que pôde ser perdoado e que pode ser transformado, que pode ser uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Eu me lembro de um homem que se converteu numa reunião que tinha há muitos anos numa igreja onde eu ia, e ele era um homem duro. Um sujeito desses fortes e duros, e muito rico, muito poderoso, e um opressor. Mas ele realmente se converteu, nasceu de novo, começou a mudar. E aí disseram, puxa, como é que você se converteu? E aí ele disse a coisa mais interessante possível. Tinha um hineto que lá naquela comunidade se cantava sempre, que era, eu quero ser um vaso novo. E ele disse que ouviu aquela música e perguntou, mas será que é possível ser um vaso novo? E disse para Deus, lá dentro do coração dele, disse para Cristo, se é possível, eu quero ser um vaso novo. Porque isso é conversão. Conversão não é quando você quer ser salvo, é quando você quer ser novo. Você quer ser outra pessoa. Porque ser salvo é sair do incêndio. É sair do naufrágio. Ser renovado é ser feito de novo. Então isso é salvação. Eu quero ser uma pessoa nova. Eu quero ser outro ser humano. É possível? E o Espírito Santo disse, Cristo conquistou isso. Ele é uma nova matriz para vocês. Então, conforme Paulo e Barnabé vão chegando ao final de sua jornada, à medida que eles vão se aproximando de Jerusalém, algo notável acontece. As igrejas que eles visitaram, as igrejas da Fenícia e Samaria ou Samaria, experimentam uma alegria profunda. Não é uma alegria baseada nas circunstâncias favoráveis, porque lembre-se, tem uma controvérsia na igreja. Tinha uma questão teológica séria que estava sendo debatida na igreja. Inclusive, havia uma possibilidade real de divisão. Mas mesmo assim, eles se alegravam. Por que eles se alegravam?
porque entendiam que o Espírito Santo estava operando, viam a graça de Deus transformando tudo e todos, compreendiam que o reino de Deus crescia. Então, imagina a cena de Sidom novamente, a comunidade está reunida, o Paulo acabou de partir, a alegria permanece, os crentes se olham uns aos outros e começam a conversar. Vocês ouviram o que o Paulo disse? Vocês entendem o que isso significa? Deus está salvando os gentios. Deus está incluindo pessoas que não são judias. Deus está mostrando que a salvação é para todos. Deus está mostrando que a salvação é para todos. Mas isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Isto significa que uma menina grega é verdadeiramente cristã. Isso significa que o meu vizinho grego pode ser salvo. Isso significa que a graça de Deus não tem limites e a alegria transborda, porque o que nos faz transbordar de alegria é a graça. É uma alegria que vem do conhecimento do que Deus está fazendo, e Deus está fazendo algo extraordinário. Uma alegria que vem do Espírito Santo se movendo, que o Evangelho está se expandindo. Então traga isso tudo para perto da gente. Para perto de mim, para perto de você. Porque a história de Paulo e Barnabé não é apenas uma história do passado. É uma história que continua. É uma história que está acontecendo agora. É uma história que pode acontecer comigo, com você. O que Paulo e Barnabé experimentaram, a unidade da igreja, o impulso para testemunhar, a transformação genuína, a alegria profunda, tudo isso é resultado da obra do Espírito Santo. Amém. Tudo isso é resultado da obra do Espírito Santo. Está cheio de mensagens dando tarefas para os irmãos. Nós estamos precisando ouvir as mensagens que falem do que é que o Espírito Santo está fazendo. Do que o Espírito Santo está fazendo, o que a Ruach Kadosh está fazendo e vai continuar fazendo. Para que a gente simplesmente possa se entregar. Porque a grande verdade é que a maioria de nós começa a comparar com a pressão religiosa e diz, não vai dar, eu não vou conseguir. E sabe de uma coisa? Você não vai mesmo. Você não vai mesmo. Já contei para os irmãos que eu ouvi uma mensagem de um grande pregador, provavelmente uma das maiores mensagens que eu já ouvi na minha vida, em termos de qualidade de raciocínio, de força nas expressões e nas ilustrações. Poucas vezes eu vi um camarada falar tão bem como eu vi naquele dia. Só que quando ele terminou, eu olhei para aquele povo e disse, quem vai livrar esse povo desse massacre? Quem vai livrar esse povo desse massacre? Porque ele massacrou o povo. Ele falou sobre Abraão, e ele falou como se Abraão fosse Deus. E como se nós tivéssemos de nos tornar semelhantes a Abraão, naquele ato em que Abraão está levando Isaac para o sacrifício. E eu disse, esse camarada falou de uma forma extraordinária. Uma pregação brilhante, um discurso extraordinário. Mas tudo que ele fez foi massacrar esse povo. Massacrar esse povo. Então vocês tomem cuidado. Você sabe por que eu abandonei a retórica? Não é porque eu não sei. Eu dei aula disso 20 anos.
Eu ensinava para eles como é que se faz. Mas um dia o Espírito Santo disse para mim, para que você tem tão grandes discursos se você não vai falar a verdade? E se você vai falar a verdade, por que você precisa disso tudo? Eu disse, não é que o senhor tem razão? O senhor está certo. Para que eu preciso disso tudo se eu só estou falando a verdade? O Espírito Santo é muito simples. Ele é mesmo, irmã. Isso me deixa indignado às vezes. Ele é uma criança. Exatamente. Falando conosco. De acordo com o que nós entendemos na nossa mente carnal e humana. É limitadíssima. Ele tem essa elegância. É isso Não mesmo. é, pastor? É isso mesmo, irmã. Desculpe, viu, pastor? Tá desculpado, irmã. Fica tranquilo. Então, isso tudo é o resultado do Espírito Santo operando nas vidas da gente. Porque às vezes tem grandes mensagens, mas elas não estão dizendo a verdade. Cuidado com isso. Eu me lembro de uma outra grande mensagem que eu vi, extraordinária. Extraordinária, dessas que quando você acaba de ouvir, você dá nota 10. Que falava sobre o cajado de Moisés. O único problema é que o pregador disse que aquele era o cajado da fé, e na verdade aquele era o cajado da incredulidade. E eu fiquei assim, olhando, disse, acho que eu nunca mais vou ouvir uma mensagem tão impressionante quanto essa, dizendo uma coisa que não tinha nada que não tinha de ser dito. Esse povo vai sair daqui massacrado, tentando ter uma fé que nem Moisés tinha. E tirando, sabe o quê? Tirando o Espírito Santo do centro da vida do cristão. Você percebe a crueldade disso? Quando o camarada, ao invés de dizer para você, se ajoelhe e diga ao Espírito Santo, eis-me aqui, diz para você, se levante e tente provar para o Espírito Santo que você é melhor do que o que ele sabe. Você consegue perceber a crueldade disso? Se eu chegasse aqui e ao invés de dizer para vocês, irmãos, façam o que todos nós fazemos, a gente se ajoelha e diz, Espírito Santo querido, eu estou aqui, faz a vontade de Deus. Se ao invés de dizer isso, eu dissesse, se levanta e mostra para o Espírito Santo que você é muito maior do que o que ele pensa. Você imaginou? É claro que você ia perceber, porque eu disse de forma enfática e absurda. Mas isso pode ser dito de várias maneiras, irmãos. Várias maneiras. Para você demonstrar a sua fidelidade a Deus. Quando a grande mensagem não é sobre a sua fidelidade a Deus, é sobre a fidelidade de Deus ao amor que tem por você. Tá vendo? Cuidado, amados, cuidado. Então, eles não estavam tentando fazer as coisas por sua própria força de vontade, porque eles sabiam que o segredo era permitir que o Espírito Santo os dirigisse. Imagine uma pessoa, uma mulher moderna, que tenha sucesso profissional, que tenha família, que tenha tudo que a sociedade diz que você precisa ser para ser feliz, mas está vazia. Está sozinha, está perdida. Um dia ela entra numa reunião dos santos de Deus, as santas de Deus. Não porque alguém a convidou,
Não porque ela tinha um compromisso, apenas porque ela estava passando pela porta e entrou porque a porta estava aberta. E ela se senta lá no fundo e ouve uma pregação sobre a graça de Deus. E algo acontece. Algo se move em seu coração. Ela sente a presença do Espírito Santo. Não foi nada dramático, não foi emocional, foi tranquilo, mas foi real. Depois do culto, ela fala com a pessoa que ela encontra lá entre os presbíteros da igreja. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero que o Espírito Santo me dirija. E aí ela vai percebendo nos meses seguintes que está sendo transformada. Ela não está tentando ser boa. Ela está sendo boa. Ela não está seguindo uma lista de regras. O Espírito Santo está operando nela. Ela começa então a se conectar com os irmãos. Ela começa a fazer amigos. Ela começa a se sentir parte de uma comunidade, porque o Espírito Santo a está unindo com os outros filhos e filhas. Ela começa a dar testemunho. Ela começa a contar aos seus amigos sobre a transformação que está experimentando. Não porque alguém pediu para ela fazer isso, mas porque o Espírito Santo começa a impeli-la a fazer isso. Porque ela não podia deixar de falar das coisas que estava vendo e que estava ouvindo. Ela começou a mudar. Seus hábitos mudaram, seus pensamentos mudaram, suas prioridades mudaram. Não porque ela estava se forçando a mudar, mas porque o Espírito Santo a estava transformando de dentro para fora. Ela começa a experimentar uma alegria que nunca tinha conhecido, não havia conhecido isso nunca. Uma alegria que não dependia das circunstâncias, uma alegria que permanecia mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Uma alegria que vinha do conhecimento de que Deus estava operando na sua vida. Então o convite do Espírito Santo para nós não é um convite para a gente fazer coisas. É um convite para a gente permitir que algo seja feito na gente. Glória a Deus. Entendeu o convite do Espírito Santo? O convite do Espírito Santo não é eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu quero... Não, eu quero que você permita que algo seja feito em você. Aleluia. Então, o que o Espírito Santo está dizendo é: me permita trabalhar em você. Porque, como disse a irmã, ele é gentil, ou ela é gentil. É a única das pessoas da Trindade que reage a você. É verdade. É impressionante. Porque o Pai é o Pai. Santificado seja o teu nome. Aleluia. Glória. Venha o teu reino. Sim. Seja feita a tua vontade. Ponto. O Filho é o Filho. Maravilha. Ele reina sobre a história da redenção. Ele é o Senhor. Dobre-se todo o joelho diante dele, toda a língua confesse que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Mas o Espírito Santo não. A Ruach Kadosh está sempre falando com você. Amém. Amém. A Ruach Kadosh está sempre falando com a gente. Glória a Deus. Deixa eu trabalhar em você. Amém. Glória a Deus. É Ele. Você quer continuar desse jeito? Você quer ser dominado pelos espíritos malignos? Você quer os demônios aqui se sentindo em casa na sua vida? Então deixa eu trabalhar. Só deixar. Em vez de ir aceitando todas as sugestões que eles fazem, fala comigo. Amém, Jesus. Fala comigo. Por isso que ele é vento, né? Glória ao seu nome, Jesus. É assim. Então o Espírito Santo vem, diz para a gente: eu quero unir você aos irmãos e irmãs. Você não existe para viver sozinha ou sozinho. Amém. Você faz parte de um corpo. Amém.
Eu quero abrir o seu coração para os irmãos e irmãs e abrir o coração deles para você. Eu quero criar em vocês um senso profundo de comunidade, porque vocês nasceram da comunidade divina. Glórias ao seu nome, Jesus. Quem convenceu vocês que vocês têm que ficar sozinhos? Glórias ao seu nome, Jesus. Porque quando o Espírito Santo une a gente, a comunidade, quando a gente permite que o Espírito Santo nos una com os outros irmãos e irmãs, a gente finalmente descobre que não está sozinho. Graças a Deus. Aleluia. A gente descobre que tem irmãos e irmãs que oram por nós, que nos apoiam e que caminham com a gente. E nós oramos por eles. Então, deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo impelir você a testemunhar. Conta para as outras pessoas o que você tem visto. O Espírito Santo vai mover você para isso. Não porque você tem de cumprir uma tarefa evangelizadora, mas porque você aprende a gostar da pessoa que está do seu lado. E você diz, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Deixa eu falar para você por que eu não tenho mais esse tipo de coisa. Por que meu coração não sofre mais com isso? É amor. É bondade. Não é estatística. Transformaram tudo em estatística, pelo amor de Deus. Você tem uma história, eu tenho uma história, nós temos uma história. A história de como o Senhor nos encontrou e de como nós fomos encontrados pelo Senhor e como o Senhor está transformando a gente, de como o Senhor está nos salvando. E tudo que a Ruach Kadosh quer é que a gente use a nossa história. Tudo que a Ruach Kadosh quer é falar através da gente. Porque quando a Ruach Kadosh fala através da gente, quando a gente compartilha o que Deus fez na vida da gente, quando a gente se torna instrumentos na mão de Deus, a gente se torna um canal através do qual a graça do Senhor flui. A gente se torna uma testemunha viva do poder transformador do Evangelho. Tudo que o Espírito Santo pede é que a gente permita que a Ruach Kadosh nos transforme. Aleluia. Nos transforme. Todo dia a gente diz assim, eu não posso mais continuar assim. Só que a gente não fala com quem pode mudar isso. A gente até, de vez em quando, tem um rasgo de lucidez e diz, não posso continuar assim. Sim, então fala com quem pode mudar você. Fala com quem pode mudar você. Aleluia. É simples. E se você não tem força, chama os irmãos que você confia para intercederem com você e por você. Então, a gente não precisa mudar por força de vontade. A gente precisa se conformar ao Espírito Santo. Não é externamente. É simplesmente render-se ao Espírito Santo, render-se a Ruach Kadosh. Deixar a Ruach Kadosh, o Espírito de Deus, trabalhar na gente. Deixar o Espírito mudar a gente de dentro para fora. Só isso. Quando a gente se rende ao Espírito Santo, quando a gente permite que nossa vida seja dirigida pela Ruach Kadosh, o que acontece? Transformação. Graças a Deus. Amém. Pode não ser rápida, pode inclusive não ser fácil, mas é real e é duradoura. Duradoura. Amém. Outra coisa, vamos permitir que o Espírito Santo nos encha de alegria. Amém. A gente não precisa procurar alegria em circunstâncias favoráveis. A gente não precisa procurar alegria no sucesso material. A gente não precisa procurar alegria nos encontros efêmeros.
Vamos procurar alegria onde tem alegria, na presença do Espírito Santo. Vamos deixar o Espírito nos preencher com essa alegria que não pode ser explicada pelo que está acontecendo do lado de fora. Porque quando a gente está pleno da Ruach Kadosh, quando a gente permite que ela dirija a vida da gente, a gente experimenta uma alegria que permanece mesmo quando as coisas ficam difíceis. É verdade. A coisa mais triste do mundo, é quando a gente encontra alguém que é filho de Deus murmurando. Essa é a coisa mais triste do mundo. Porque isso não serve, aquilo não serve, isso aqui está errado, isso aqui não sei o que lá. Aqui. E você diz, escuta, o Senhor está do nosso lado. O Senhor está em nós. Vamos agradecer porque a gente não está mais sozinho, porque tem um bocado de gente sozinho no mundo. Quantos? É verdade. Um bocado de gente sozinho no mundo. Você pensa que é só você que está enfrentando o problema? Não. Sabe qual é a diferença entre você e milhões de seres humanos? É que você pode orar. Amém. Mas você não ora, você reclama. Ele reclama com razão, porque ele não tem com quem falar. Não tem. Tem uma corda, nada. Não tem com quem falar. E não tem ninguém dentro dele. Fazendo-o ficar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Você tem. Mas a pergunta é, você fala? Simples assim. Não, nós vamos para cima porque o Senhor é conosco. Essa é uma alegria que bota do conhecimento de que Deus está operando. Uma alegria que vem da certeza de que o reino de Deus está se expandindo. Bom, a história de Paulo e Barnabé terminou quando chegaram em Jerusalém. A igreja concordou, não precisa de nada nem de ninguém além de Jesus Cristo. O concílio se reuniu, a verdade foi confirmada, a graça venceu o legalismo. Então lembra, pelo amor de Deus, a graça venceu o legalismo no ano 50. Ano 50. Você está em 2026. Sabe quanto tempo faz isso, se você ainda sabe fazer continha simples? Você sabe quanto tempo faz que o legalismo foi derrotado pela graça? Então, mais importante que isso, a história continuou na vida de pessoas que foram tocadas, continuou em gente como Simeão, que descobriu que era verdadeiramente cristão, continuou em gente como Miriam, que aprendeu que a sua filha era amada por Deus, continuou em gente como Tadeu, que descobriu que podia ser transformado, perdoado e transformado, e a história continua com a gente agora, nesse momento, porque o Espírito que operou em Paulo e Barnabé, Ruach Kadosh, que deu coragem para aqueles meninos irem falar com os grandes apóstolos. Que se uma coisa é você levantar para falar com o Zezinho. Outra coisa é você chegar em Jerusalém e tá lá Pedro, Mateus, João, André, Felipe, Tiago, Bartolomeu. E aí eles olham para você e dizem, diga. Diga. O que você chamou a gente para discutir? Tomé. Diga. É outra história.
Não é gente com mitra na cabeça. É gente que, se você disser, não, eu tenho uma dúvida sobre o que Jesus Cristo disse quando ele falou isso, e o cara vira para você e diz, está vendo aquela árvore lá? Tô. Eu estava com Jesus ali sentado ao pé daquela árvore, quando ele me disse. Como você discute com um cara desse? Como você discute com um cara desse? Precisa muita força do Espírito Santo. O cara que foi perseguidor da igreja, o outro que foi para Antioquia enviado por eles, os apóstolos voltarem para Jerusalém, reunir os grandes apóstolos do Cristo e dizer para eles, o Senhor Jesus tem nos guiado a pregar isso, e nós viemos dizer a vocês o que ele está ensinando. Uau! Porque você lê, mas você não entra no ambiente, né? Então, para você, é mais um texto que você acabou de ler na sua vida. Já leu tantos, é mais um. Mas vai lá para o ambiente. Vai lá e encara, olha no olho do grande Pedro, que participou da transfiguração, que viu Moisés e Elias, e ouviu o pai falando, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvir. Vai falar com um cara desse. Entendeu o peso do negócio aqui? Vai falar com um cara que pode dizer, mas Jesus me disse na minha casa, nós estávamos juntos, e ele falou isso, isso, isso. O que você está falando? Pronto, desculpa, fiz uma viagem aqui, gastei dinheiro dos irmãos, não devia nem ter saído de casa. Precisa ter muita força, porque o Espírito Santo, a Ruach Kadosh, que operou em Paulo e Barnabé, que os levantou naquele momento crucial da igreja, é o mesmo que está operando na minha e na sua vida. Aquele que transformou vidas naquele tempo, é o mesmo que está transformando vidas agora. Então a pergunta é, a gente vai permitir que o Espírito Santo dirija a nossa vida? Que a Ruach Kadosh nos una à comunidade santa? A gente vai permitir que a Ruach Kadosh nos leve a testemunhar o que está fazendo na vida da gente? A gente vai permitir que a Ruach Kadosh nos transforme? A gente vai permitir que a Ruach Kadosh nos encha de alegria? Porque quando a gente fizer isso, quando a gente se render ao Espírito, tudo vai mudar. E a gente não estará mais sozinho, a gente não estará mais em silêncio, e a gente não estará mais preso aos velhos padrões, e a gente não estará mais triste, sem alegria. A gente vai ser uma testemunha viva nas mãos do Senhor. A gente vai ser um canal através do qual a graça do Senhor vai fluir. A gente vai ser uma testemunha viva do poder transformador das boas notícias. A história continua na minha história, na sua história, na história da comunidade. A história de como a Ruach Kadosh nos encontrou, nos transformou e nos usou para expandir o reino de Deus. Que o Senhor nos ajude a compreender isso, irmãos e irmãs. Que o Senhor nos ajude a rendermos-nos a Ruach Kadosh, a figura materna da Trindade, com essa gentileza que a nossa irmã falou. Que nos ajude a permitir que ela dirija as nossas vidas para a glória de Jesus Cristo, para a honra de Deus Pai.
Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unidade da Trindade, que a comunhão materna da Ruach Kadosh, a figura materna maravilhosa da pessoa santa que mora em nós, que a cura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e que alcance todos os seres humanos, como o Senhor prometeu a Abraão. Amém. Amém.